Prezado aluno, seja bem-vindo à segunda aula do módulo 2. Aqui quem fala é a professora Fabiola. Nessa aula serão abordados aspectos relacionados ao levantamento bibliográfico, compilação dos arquivos e fichamento das referências, além de também falar um pouco sobre o sistema de citação no corpo do texto. Como na aula passada vimos como realizar a busca bibliográfica, partiremos aqui do ponto que já estamos realizando a nossa pesquisa bibliográfica e após o seu final, o que faremos com os resultados da nossa busca. Para a realização de um levantamento bibliográfico, é necessário que inicialmente seja definido um tema e que após a definição desse tema sejam levados em consideração fatores internos e externos. Como eu falei anteriormente, os fatores internos são aqueles que têm a ver com o seu interesse, que sejam compatíveis com seus conhecimentos e com o objeto de estudo que mereça ser investigado. Já os fatores externos estão relacionados com a disponibilidade de tempo para realizar a pesquisa, a existência de obras pertinentes e a possibilidade de consultar especialistas para a orientação quanto à escolha e a análise desses resultados. Realizada a busca nas diferentes bases de dados, é necessário então realizar a compilação desses dados. Essa compilação é uma reunião sistemática do material contido em livros, revistas, publicações avulsas ou trabalhos memográficos. A ideia aqui é você unir os materiais separados por forma de publicação, ou por tema, ou por autor. Você vai escolher a forma como você vai fazer essa compilação. Realizada então a compilação, é hora de realizar o fichamento. À medida que você tem em mãos as fontes de referência, é importante então transcrever os dados em fichas com o máximo de exatidão e cuidado. Essa ficha ela deve ser de fácil manipulação, ela deve permitir a ordenação do assunto, ocupar pouco espaço e ela deve poder ser transportada de um lugar para o outro. Com isso, organizamos as informações mais relevantes para que posteriormente possamos utilizá-las durante a elaboração do trabalho. Existem algumas formas de fichamento ou algumas maneiras de se realizar um fichamento. A gente pode fazer o fichamento, por exemplo, de livro, em que a gente faz a anotação de comentários sobre a obra para uma resenha. É interessante, né, para quando formos realizar aulas e críticas literárias. A gente pode fazer um fichamento de texto, que consiste em realizar apontamentos que resumem o conteúdo da obra, que é interessante, né, para aprendizagem de conteúdo. E a gente pode fazer um fichamento de citação, que seria a transcrição de partes do texto para posterior reprodução, o que é muito, então, utilizado nas pesquisas científicas. Então, a gente vai focar bastante nessa questão do fichamento de citação. É importante frisar que o fichamento de citação, a gente vai retirar do texto as partes mais importantes daquele trabalho, seja da parte da introdução, seja da parte de metodologia, ou seja da parte de discussão. São partes que você vai poder utilizar posteriormente na produção do seu texto. Então, o fichamento ele vai auxiliar você nessa parte. Por quê? Porque aí você não vai precisar ler e reler os trabalhos, os artigos, na íntegra, todas as vezes que você for utilizá-los. Por isso, o trabalho de fichamento é muito interessante e importante, principalmente no início, na organização desses dados. Eu apresento aqui agora um exemplo de como esse fichamento ele pode ser realizado. Então, vocês podem perceber que a gente tem uma tabela com 7 colunas. E cada coluna a gente vai ter uma informação diferente, como o autor, o título do artigo, o objetivo do estudo,
algumas características do estudo que podem ser importantes, como, por exemplo, a idade dos participantes, o número de participantes, onde a pesquisa foi desenvolvida, outras coisas que a gente pode citar como característica são os equipamentos, as variáveis utilizadas, os testes utilizados, tudo isso. Se você está com um artigo que pesquisou ou está dentro do tema que você está pesquisando, é interessante destrinchar bastante esta questão das características. Outra coluna é a coluna de resultados. Aqui, o que mais importante é você relatar os principais resultados encontrados por esses autores. Não é necessário colocar, por exemplo, dados descritivos da amostra. O importante aqui é você saber o resultado de um teste, se um treinamento teve um efeito ou não. Isso aqui a gente pode contar como resultados e informações relevantes sobre os resultados. Com relação às limitações, é interessante vocês extraírem essa informação do texto, porque isso pode auxiliar você na elaboração de um novo problema. Porque se esse autor fez um trabalho e esse trabalho apresenta certas limitações, você pode criar um novo estudo corrigindo ou suprindo essas limitações apresentadas por esses autores. Então é interessante que vocês tentem, de uma maneira direta, identificar as limitações do estudo que vocês estão lendo. E questão de outras anotações, é alguma coisa que você achou interessante e que você acha que você pode utilizar alguma informação que o autor cita, alguma referência que ele utiliza que você pode utilizar. Então tudo isso vai facilitar o seu trabalho posteriormente. Esse exemplo de fichamento vai ser o modelo para que vocês possam me entregar o relatório, um dos relatórios do módulo 2, tudo bem? Então, dentro da tarefa do relatório, eu coloquei um arquivo em que aparece essa tabela no documento de Word. Então, a ideia é que vocês preencham essa tabela com os artigos que vocês encontraram na busca de referências nas bases de dados pela internet, ok? Então, vamos dar continuidade agora e entrar no sistema de citação. Então, já encontramos os trabalhos que utilizaremos na elaboração do texto. Já fizemos a organização desses trabalhos e obtivemos as informações que consideramos relevantes. Agora é hora de entender como que eu vou citar esses trabalhos no texto, né? Então a gente vai entender isso agora. E essa forma de citação, que aparece no texto, ela constitui o sistema de chamada. A norma brasileira de regras 105.203 apresenta dois tipos de citação: a citação numérica e o sistema autor-data. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis no Manual de Normalização da Biblioteca, da Univasf, que está disponível tanto no site da biblioteca quanto nos documentos do módulo 3, tá? E todas essas normas, elas são baseadas e são determinadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou a ABNT. Então, vamos lá. Então, o sistema numérico, né? Nesse sistema, deve-se inserir, após cada citação, um número que vai remeter à referência completa da obra que está sendo citada. Esse número ele pode aparecer entre parênteses ou um pouco acima da linha do texto, ou sobrescrito, né? E vai remeter o leitor a uma lista de referências. Então, a ideia é que o primeiro autor ele vai ser o número 1 e você tem uma sequência de dados numéricas por aparecimento. E quando você for citar esses trabalhos na referência, esses trabalhos também eles vêm em ordem de aparecimento dentro desses números, tá? Essa é uma das formas. Então, aqui tem dois exemplos. O primeiro deles, a gente utilizou o número entre parênteses. Então, esse trabalho seria o trabalho número 9. Então, quando você for olhar na lista de referência, você vai buscar pelo trabalho identificado pelo número 9. Então, essa é a forma de citação entre parênteses.
E aí, o segundo exemplo seria a forma de citação com o número sobrescrito. Então, o número ele é elevado, né? Ele fica um pouquinho acima do texto, uma fonte um pouquinho menor, mas é o padrão para a inserção de dígitos em sobrescrito. Então, você pode perceber que é a mesma coisa, é a mesma informação, mas colocada de uma maneira diferente. O outro sistema de citação é o sistema de autor-data. Como característica geral, esse sistema se constitui por 3 elementos: o último sobrenome do primeiro autor, o ano e o número de página, caso seja necessário. O ano e a página eles sempre são indicados entre parênteses separados por vírgula. E se o sobrenome ficar entre parênteses, ele deve ser grafado em letra maiúscula. O importante dizer aqui que vai se citar normalmente, né, sempre o nome do primeiro autor. No exemplo, a gente tem um autor, então fica mais fácil da gente apresentar essa citação. Então, eu peguei uma frase citada por esse autor e coloquei entre parênteses. Então, tá lá o nome dele, sobrenome, vírgula, o ano, vírgula, p ponto, isso significa página. A página, fecha parênteses, está aí no meu sistema de citação. A outra forma é eu trazer essa citação dentro do corpo do texto. Então, pelo exemplo, vocês podem ver lá, de acordo com fulano, aí eu vou abrir o parêntese, coloco ano, vírgula, p, página 42. E aí eu faço a mesma citação. São formas diferentes de se citar, porque dentro do parêntese o nome sempre vem em letras maiúsculas, e fora do parêntese o nome vem apenas com a primeira letra em formato maiúsculo. Isso é importante. Se estivermos colocando ou citando mais de um autor, então citaríamos 2 trabalhos. Então a gente tem o Thoiron e a gente citaria o João. Então a gente colocaria Thoiron, 2003, p.42. E para citar o próximo trabalho, a gente colocaria ponto e vírgula, espaço, e aí a gente citaria João, 2004, por exemplo. No caso do fora do parêntese, a gente citaria, de acordo com Thoiron, 2003, página 42, e João, também da mesma forma que Thoiron, abre parênteses 2004, e aí a gente faria a citação, certo? No caso, os exemplos que eu apresentei ali, todos os trabalhos eles apresentavam apenas um autor. Então, como é que a gente cita trabalhos que tem mais de um autor? A gente tem 2 opções. Trabalhos que têm até 3 autores. Nesses casos, todos os sobrenomes devem aparecer na chamada. Então, por exemplo, aqui eu tenho citação com 2 e com 3 autores. Então, eu tenho lá Oliveira e Barbosa. Aí eu abro parênteses e coloco a informação da data da página. E com 3 autores a mesma coisa. Barros, Costa e Alves. Abro parênteses, informação de data e página, fecho parênteses. Se eu for citar ele após o texto, então ele vem entre parênteses com os 2 nomes em letras maiúsculas, separados por ponto e vírgula. Então, os nomes são separados por ponto e vírgula, data e o número da página. Então, vocês podem ver da mesma forma que o exemplo com 3 autores. Então, eu tenho lá os 3 nomes em letra maiúscula, os primeiros separados do segundo e o segundo separado do terceiro por ponto e vírgula, e a separação do nome com a data, ela é feita com uma vírgula simples, certo? E aí o resto da citação se dá da mesma forma. Já quando eu tenho mais de 3 autores, eu devo citar apenas o primeiro autor e seguido da expressão latina et al. Como a expressão ela não é em língua portuguesa, normalmente essa expressão ela deve vir em itálico e após o all é obrigatório o ponto. Tudo bem, pessoal? Isso significa João e outros, João e colaboradores. Tá? Então, ficaria dessa maneira. Então, de acordo com Ferreira et al., abre parênteses 2008, página, ou se eu for citar ele após o texto, né? Então, abre parênteses, Ferreira em letras maiúsculas, et al., ponto e vírgula. O et al. Sempre em letras minúsculas. Embaixo eu tenho Mota et al., citado no corpo do texto ou fora do texto.
O importante aqui é que vocês saibam, quando vocês verem esse termo et al., normalmente o trabalho ele tem mais de 3 autores. Algumas revistas científicas elas têm padrões de citação e utilização do et al., tá? Mas em trabalhos acadêmicos, normalmente, todos vão seguir esse padrão de até 3 autores e mais de 3 autores. Então, em trabalhos científicos, fica fácil de vocês identificarem essa formatação. Quando a gente está citando, né, esses autores no texto, a gente pode fazer elas de diferentes formas. Uma delas é a citação direta. O que é essa citação direta? A citação direta é quando a gente utiliza exatamente a mesma coisa que o autor escreveu e exatamente igual ela está no texto de referência. E aí a gente tem duas formas, né, ou duas maneiras de representar. Então, quando essa citação tem até 3 linhas, o trecho ele vai ser transcrito entre aspas duplas, tanto no início quanto no final. E se houver uma citação ou algum termo que você queira destacar dentro dessa citação, você usa aspas simples. Então, a gente trouxe para vocês 2 exemplos. Nesse primeiro, vocês podem ver que a citação ela tem, no caso aqui, ela passa um pouco de 3 linhas por conta do tamanho do texto. Mas se a gente tivesse uma formatação padrão da página, ela iria suportar essas 3 linhas, ok? Então, olha lá, como ressalto Arroio, coloca o nome dele, né, a formatação de citação, a chamada dele, né, dentro do texto, e aí coloco exatamente o que ele escreveu. É impossível encontrar um nível de apreensão. Aí ele queria destacar o neutro no texto dele, então eu coloco a aspa simples e significados e tudo. Ou a outra forma de se fazer essa citação direta seria, eu coloco o texto, né, entre aspas, propaga-se sementes, ao final do texto eu cito, faço a chamada do autor que utilizou ou que falou essa frase, certo? Então isso é uma forma de citação direta. Então aqui eu tenho que identificar, quando essa citação vem entre aspas, eu sei que ela está copiada exatamente como no texto de origem. A citação direta ela pode ter mais de 3 linhas. Então, nesse caso, ela deve se iniciar numa linha separada do texto, ela vai ter um recuo de 4 centímetros da margem esquerda e ela vai ter uma fonte menor que a fonte do texto. Então, normalmente, se o texto é tamanho 12, ela vai ter tamanho 11. E o espaçamento entre linhas deve ser simples, não de 1,5 igual é no corpo do texto, e não é necessário utilizar aspas. Então, eu tenho aqui um exemplo de como isso deve ser identificado. Então, lá ele coloca que o autor falou alguma coisa, 2 pontos, começou um parágrafo novo, deu recuo de 4 centímetros, fez a citação e, ao final, ele colocou a chamada da referência. Então, isso é mais uma forma de se fazer a citação direta. Outro tipo de citação é a citação indireta. Ela é definida pela Norma Brasileira de Regras 105/20 de 2011 como um texto baseado na obra do autor consultado. Então, é um texto baseado. Diferentemente da citação direta, ela não precisa estar entre aspas, não é necessário o recuo da margem, nem citar o número da página. E quando utilizamos esse tipo de citação, não transcrevemos a frase literalmente, mas nos baseamos na ideia de um autor, levando para o texto com as nossas próprias palavras. Então, eu falei com vocês, a gente tinha um texto que estava escrito assim: a educação física na escola acontece 2 vezes por semana, com aulas de 50 minutos. Então, a gente tem que transformar essa informação de alguma forma com as nossas palavras. Então, o que eu posso colocar como exemplo seria assim: as aulas de educação física acontecem 2 vezes por semana. Não, mentira. Eu posso colocar assim: as aulas de educação física têm a duração de 50 minutos e acontecem no máximo 2 vezes por semana. Então, é a mesma informação, mas eu passei essa informação para o leitor com as minhas palavras ou com a minha forma de entendimento do texto, ok? Então, por exemplo, aí, né, a gente não sabe a informação original, mas
aqui tem uma forma. Então, o autor coloca que para o Waltling, a atitude marcante da metafísica ultrapassa sua definição como simples dualismo. Então, a gente pode perceber que não vem entre aspas, e é o que o autor interpreta que o outro, a base de dados, quis dizer. Então, além disso, segundo Schmidt-Kobayashi, trata-se de um procedimento, então sempre a interpretação. E mais um exemplo, o autor coloca, a esse respeito, vale retomar a expressão de Harr, ao declarar que a filosofia de Nietzsche é uma exaltação da epiderme das coisas. Então, volto a citar, faço a chamada do autor, entre parênteses. Então, são essas formas que a gente tem de realizar a citação indireta. Lembra? É sempre uma interpretação do que os autores disseram dentro do texto de referência e de origem. E mesmo sendo uma citação indireta, eu não posso deixar de fazer a chamada dessa citação. Então, o autor de origem sempre deve aparecer, seja citado no corpo do texto ou citado entre parênteses após a escrita do texto. E, por fim, temos a citação de citação. Essa forma de citação, sendo ela direta ou indireta, é uma citação de um texto em que não se teve acesso ao original. Este é o caso em que estamos lendo um texto e nele encontramos uma citação de outro autor que pretendemos usar no nosso trabalho, mas a gente não conseguiu acesso a esse trabalho, então a gente vai usar o trabalho de terceiros citando outras pessoas. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de citação, a gente usa a expressão latina apud, que significa citado por ou conforme alguém. Então, por exemplo, temos aí a frase: ouso quase assegurar que o estado de reflexão é um estado contrário à natureza, em que o homem que medita é um animal depravado. Então, quem falou isso foi Rousseau em 1964, mas quem traz isso num texto que a gente leu e teve acesso é Monteagudo, em 2006. Lembrando que a gente deve evitar ao máximo a utilização de citação, porque mostra que a gente teve um acesso limitado às pesquisas e aos trabalhos, e isso não é interessante na elaboração do nosso trabalho. A não ser que for um trabalho muito antigo, que provavelmente a gente não vai ter acesso, que a gente pode usar ou deve usar a citação de citação. Mas, normalmente, a melhor forma de se citar os autores no texto é com a utilização de citações diretas ou indiretas. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e nos vemos na próxima aula do módulo 2. Obrigada.